Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre volume de cilindro. Eu sou o professor Tony, trabalho aqui em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná. Um colégio muito legal. E vamos lá para os nossos objetivos no nosso vídeo de hoje. Primeiro, relembrar todos os conceitos de cilindros, tá? Ou seja, reforçar esses conceitos porque eles são extremamente importantes na hora que a gente for resolver as situações problemas, que é exatamente o nosso grande objetivo da nossa aula, que é resolver esses problemas da situação, problema envolvendo volume e capacidade de sólidos, no caso específico do cilindro. Mas também a gente vai relembrar os conceitos de área que também são fundamentais. Um está relacionado com o outro e a gente tem que começar a se organizar para lembrar de todos os conceitos. Tanto que eu já dou a dica para vocês de novo. Lá no cantinho do caderno, lá na contracapa, já organize todos os formulários que a gente vai usar dentro da geometria espacial que a gente vai estudar nesse terceiro ano. Então, coloca lá um quadrinho e já coloca cilindro. Depois a gente vai colocando dos outros sólidos que a gente vai trabalhar durante este ano. Então, primeira coisa, ó, já a dica que eu dei, o próximo slide está falando exatamente isso. Qual a diferença entre os corpos redondos e os corpos e os poliedros? Que são todos esses aqui que a gente vai estar estudando esse ano em geometria espacial. Então, os corpos redondos, que a gente já conversou em outros vídeos, é aquele onde as faces dele, nem todas elas a gente consegue passar um plano só. Por exemplo, se eu pegar aqui, por exemplo, o cubo, né? O cubo, eu consigo passar um plano, em cada face dele tem só um plano. Consigo em todos eles, tá? Então, ele é considerado um poliedro. Um corpo redondo, como é o caso do cilindro, essa face lateral, eu não consigo passar um plano só. Na verdade, para eu colocar toda a face lateral em planos, eu teria que colocar infinitos planos. Ah, mas e se eu planificar, professor? Daí eu consigo, só que daí ele já não é mais um cilindro, ele é uma planificação do cilindro, é outra coisa, não é um cilindro. Então aqui nós temos como exemplo de corpos redondos aqui. Nós temos o cilindro, que é o nosso foco de estudo, temos aqui o cone, que a gente vai estudar à frente, e aqui é a nossa esfera, tá? Que são os três que a gente tem nessa figura, mas tem mais, né? Aqui nós temos a pirâmide, um outro estudo que a gente vai ter, que daí já é um poliedro. Temos aqui o nosso paralelepípedo, aqui um quadrado, não seria daí obviamente uma figura 3D, né? Aqui nós temos o cubo que a gente conversou, o paralelepípedo numa outra forma, que daí a gente vai chamar ele de prisma, tá? Aqui eu tenho um outro prisma de base triangular. Aqui o mesmo prisma de base triangular, só que ele está num outro, está deitado, podemos dizer assim. E aqui nós temos o triângulo, não é uma figura em três dimensões, né? Mas é uma figura plana, né? Que está misturada figuras planas e figuras geométricas em três dimensões. Tranquilo? Então aqui a gente já esclareceu a diferença, relembramos, que a gente já em outros vídeos falamos sobre isso, a diferença de corpos redondos e poliedros. Bem, relembrando o volume de um cilindro, como a maioria dos sólidos, eles vão ter esse conceito, área da base vezes altura, mas sobre os outros vamos conversar depois. O volume do cilindro, a área da base vezes altura, a área da base, como a gente acabou de ver, é πr ao quadrado, a altura h, fazendo o produto, o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. Tranquilo, gente? Fácil. Faça aquilo lá que eu sugeri para vocês na contracapa do caderno, já faça um resumo de todo o cilindro, porque depois isso vai aumentar o formulário, vai ser uma espécie de um memorex para vocês lembrarem depois. A área do caso do cilindro, aqui está reto, mas também vale para o cilindro oblíquo, nós vamos ter que a área lateral vale 2πrh, a área da base πr ao quadrado, portanto, a área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Tudo bem? Se eu substituir a área lateral e a área da base aqui e fazer as operações matemáticas aqui, eu posso ter essa nova fórmula aqui que pode facilitar, em muitos casos, a vida de vocês. Fica 2πr que multiplica h mais r. Tranquilo? Ah, mas eu preciso saber essa forma? Se você quer casos que eu precise uma dessas aqui seja incógnita, vai facilitar para você. Mas dá para resolver
resolver só com as outras? Dá. Isso vai depender da facilidade de você lembrar essas formas na hora de utilizar. Tudo bem? Então vamos lá para o nosso primeiro exercício deste vídeo, gente. A figura abaixo representa dois cilindros com o mesmo volume. Nessas condições, quanto vale aproximadamente esta altura H? Tranquilo, gente? Então, coisa que vocês têm que lembrar aqui para destacar quando a gente for resolver o exercício. Os dois têm o mesmo volume. Pronto. Segunda coisa, esse daqui o diâmetro vale 12, lembrando o raio é metade, e a altura H é exatamente a nossa meta, o que a gente precisa descobrir. No cilindro 2, que tem o mesmo volume do primeiro, ele vai ter um diâmetro de 16, portanto o raio 8, e a altura 4. Então, a partir desses dados, eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos conferir o resultado. Organizar um raciocínio para resolver exercício? Se você não se organizar, vai ser difícil sempre a resolução. Agora, se você se organiza, fica muito mais fácil a resolução. Então, aqui, relembrando, nós temos dois cilindros, os dois cilindros têm o mesmo volume. E os dados que são dados aqui. O H é o que a gente quer saber. Então, portanto, o primeiro cilindro, o raio é 6 e a altura é o que a gente quer saber. Tranquilo? Então, é isso que eu chamo de organização. Aplicando a fórmula do volume, o volume 1 vai ser o π 3,14, o raio que é 6, então 6 ao quadrado 36, multiplicando por 3,14, 103,04 H centímetros cúbicos. Tranquilo? Agora, estamos exatamente com o H, que é a nossa incógnita, e o volume 1, que a gente não conhece.
Só que a gente sabe que o volume 2 da outra é igual, então vamos calcular esse volume do segundo valor. O segundo cilindro, nós temos que o raio dele é 8, que é metade do diâmetro aqui, e temos que a altura é 4. Aplicando a fórmula aqui, o π3 = 14, o raio que é 8 ao quadrado e a altura que é 4. Fazendo as operações, temos que o volume 2 vale 803,84 centímetros cúbicos. Agora, nós temos o volume, que é o mesmo volume do 1, e a gente volta àquela expressão que nós estávamos com dois valores que eu não conhecia, né? Como os dois volumes são iguais, eu não tinha esse H, então eu posso igualar os dois volumes e agora eu posso isolar o H. Esse valor está multiplicando, vai passar dividindo. Fazendo as operações da divisão aqui, encontramos, portanto, a altura do cilindro procurado, que é 7,11 centímetros. Tenho certeza que vocês conseguiram resolver. Quem teve alguma dificuldade, revisa, porque é um problema que eu chamo de problema clássico de resolução e que vocês vão ter muitos problemas similares. Então, se você se preparar, na hora que aparecer alguma coisa parecida, você vai lembrar desse exercício e vai montar uma estratégia mais rápida para poder resolver. Agora vamos para o nosso exercício 2, que é muito interessante esse exercício. Ó. Uma peça cilíndrica de madeira tem as dimensões na forma da figura abaixo. Qual é o volume de madeira empregado para fabricar essa peça? Essa peça aqui, a única coisa que a gente tem que lembrar é que ela tem um cilindro grande, que tem um diâmetro de 20 centímetros e é retirado uma parte interna, que é um outro cilindro que tem diâmetro de 10 centímetros. Tá? Agora, e a altura das duas peças, obviamente, que formam uma só, é 6 centímetros. Então, para a gente poder calcular o volume, que é exatamente o que a gente quer saber, eu vou ter que calcular o volume da maior e retirar a menor. E, consequentemente, a diferença vai ser o volume da peça. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir, galera.
Conseguiram resolver? Com certeza, né? Passei para vocês toda a mapa do tesouro ali, então vocês mataram rapidamente a resolução. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então vamos lá. A peça, a gente tem que pegar o cilindro maior e descontar o cilindro menor. Então vamos lá. O raio do cilindro maior, o diâmetro é 20, então o raio, portanto, é 10. E a altura que é 6 centímetros. Vamos calcular o volume do cilindro maior. O π 3,14, o raio 10 e a altura 6. Fazendo as continhas aqui, temos que o volume do cilindro maior deu 1.884 centímetros cúbicos. Aguardamos esse valor aí e agora vamos fazer a mesma coisa para o cilindro interno, que é o buraco ali da peça. Tranquilo? No cilindro menor, o diâmetro era 10, então, portanto, o raio é 5, a altura continua sendo 6. Tranquilo? Fazendo a substituição aqui na fórmula do volume, que é πr ao quadrado vezes a altura, o raio 5, a altura 6, fazendo as nossas continhas, deu 471 centímetros cúbicos. O buraco significa isso, o volume maior, que a gente acabou de calcular, que era 1.884, vou descontar este valor do buraco do meio, nós temos que o volume da peça, então, portanto, é 1.413 centímetros cúbicos, gente. Fácil a questão, não é verdade? Vamos então agora para o terceiro exercício, que eu gosto bastante desse tipo de exercício, e é um exercício que os avaliadores de vestibular adoram, gente. Então, muita atenção nele, ó. Determine o volume de um cilindro inscrito em um cubo de aresta 20 centímetros. Então, inscrito quer dizer que ele está dentro, tá? Dentro. Quando ele falar circunscrito, significaria que ele estaria fora, tá bom? Então, aqui nós temos o nosso cilindro dentro do nosso cubo, tá? Então, nós temos que lembrar, vejam que a parte externa aqui da base está exatamente colado no final da base do nosso cubo, que é um quadrado. E a outra também vai estar colada do outro lado, tranquilo? Ou seja, daqui até aqui, vou pegar do lado aqui, fica mais fácil, nós temos que é 20 centímetros. Então, portanto, nós sabemos já o diâmetro do nosso cilindro interno ali, que ele também vai ser 20. Tranquilo? Então, nós já temos o diâmetro. A altura vai ser o quê? Se ela está dentro, está inscrita do nosso cubo, vai ser a mesma medida. Se aqui vale 20, aqui também vai valer 20. Portanto, nós temos a altura. Agora, já praticamente matei o exercício para vocês. Agora, vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir qual é o volume desse cilindro que está inscrito dentro do cubo.
E aí, galera, conseguiram resolver? Claro, né? Eu fiz toda a parte difícil, mas depois vocês vão ter que treinar outros exercícios. Peguem no livro didático de vocês, converse com o professor, converse com os colegas e façam os exercícios aprofundando cada vez mais. Mas esses exercícios que a gente está selecionando sempre é alguns tipos especiais, aqueles mais clássicos, porque se você já viu uma vez, consequentemente, se você vê um exercício similar, você vai ter estratégias de como resolver. Ou seja, gente, é uma dica que eu dou. Quanto mais exercícios forem resolvidos, mais fácil quando aparecer outros similares, porque você já está preparado para a situação. Não é verdade, gente? Na vida real acontece assim, que se você já aconteceu alguma coisa com você, você sabe quais atitudes tomar. Na resolução dos problemas matemáticos é exatamente a mesma coisa. Então, vamos lá. Então, como nós vimos lá, que a aresta aqui do cubo é 20, que vai ser igual ao nosso diâmetro, né? Então, portanto, se a aresta é 20, portanto, o nosso raio aqui vai ser 10. A altura é igual à aresta, que também aqui no caso aqui, a nossa aresta vale 20, a nossa altura é 20. O π nós estamos usando nesse problema 3,14. Substituímos também o 3,14. 10 ao quadrado, 100 vezes a altura 20. Agora, aquelas operações matemáticas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes eu vejo o aluno colocar tudo certinho os dados ali e na hora de fazer o produto errar, gente. Então tem que tomar bastante cuidado na hora da resolução. Então, fazendo 3,14 vezes 100 vezes 20, portanto, o volume do cilindro procurado, 6.280 centímetros cúbicos. Moleza, não é verdade? Gente, uma dica que eu tenho que dar para vocês, gente. Agora, nas aulas, a gente pode estar utilizando, principalmente vocês nesse momento aí, vocês estão em casa, não estão presencial, né? Daqui a pouco a gente vai estar. Vocês podem estar usando a calculadora do celular. Claro, acelera os cálculos, gente. Só que vocês têm que começar a se acostumar a fazer sem a calculadora também, gente. Porque na hora que vocês forem fazer o Enem ou as provas de vestibular, vocês não vão poder utilizar a calculadora. Então, você tem que começar a se acostumar a utilizar, a fazer essas continhas. Senão, na hora lá, você vai travar. Você tem que também ganhar velocidade, gente. Ninguém vai fazer. Se eu propor para vocês fazerem uma maratona agora, provavelmente ninguém vai conseguir concluir. Mas se eu colocar essa meta para daqui 6 meses a gente fazer uma maratona e a gente começar a treinar diariamente, acredito que todo mundo vai conseguir. Claro, alguns vão terminar num tempo melhor, os outros vão terminar num tempo não tão bom, mas todo mundo vai atingir o objetivo. Assim é exatamente como a gente faz a resolução dos problemas matemáticos, gente. Então, como a gente conversou hoje, nós falamos nesse vídeo especificamente de situações, problemas que envolvem o conceito de volume de cilindro, tá? Esse é o nosso tema principal da nossa aula, mas você viu que a gente revisou várias outras coisas. Espero que vocês tenham gostado e até breve, galera.